Boa noite, boa noite, boa noite. Bom estarmos aqui. A graça e a paz do nosso Deus maravilhoso. Bom nós estarmos começando aqui esse momento, esperar algumas pessoas chegarem, né? Pastor Eduardo, de onde é, Eduardo? Qual é o teu estado, querido? As pessoas que forem chegando aí vão dizendo mais ou menos de onde é que elas são, para nós podermos conhecer de onde é que são do Brasil, né? Nós vamos conversar sobre como resolver problemas no ambiente familiar. Você vai Rio de Janeiro, terra do meu amigo Neil, pastor Neil, um abraço pro Neil, tá? Vai avisando para as pessoas, já vai mandando aí, nessa setinha aí você vai mandando para outras pessoas agora aí para que nós já estamos começando esse momento, como resolver problemas no ambiente familiar. Esse é um assunto extremamente pertinente, é um assunto que é importante e é um assunto do nosso momento agora. Boa noite Charles, boa noite Plácima, tá? Boa noite Suerlane, tá? Su, boa noite a todos que estão começando a chegar agora, que vamos tratar desse assunto. Boa noite, Mossoró, Rio Grande do Norte, gente maravilhosa, tá? Gente de Fortaleza chegando, gente da minha igreja, certo? Paulo Janaína, Carla, tá? Vai chegando as pessoas aí, nós vamos já começar o assunto, vai avisando para as pessoas aí que nós vamos começar a falar sobre como resolver problemas no ambiente familiar. Como resolver. Boa noite, Su, Felipe, Cláudio aí, um abraço aí para ele aí. Maravilhoso estarmos juntos e podemos pensar um assunto aí. Vai divulgando agora aí, tá? Vai mandando na setinha, gente, olha, tá começando e é uma live que é importantíssima, um assunto importante, que é um assunto que nós tratamos todos os dias, tá? Pastor Fábio Damasceno, boa noite, tá? Chegando o pastor Fábio, vai mandando uma setinha para todo mundo e vai dizendo, olha, nós vamos tratar sobre o ambiente familiar e nós vamos tratar sobre a resolução de problemas. Então divulga aí, divulga para o Ministério de Casal, divulga para o líder de casal, tem uma setinha aí e essa setinha você vai mandando e vai divulgando, tá bom? Eu vou falar em nome de vários livros, um livro do Champlin, tá? Agora você fala a minha mesma língua, é um livro excelente, certo? Eu vou falar em nome do Timothy Keller. Nós vamos falar sobre a questão teológica do casamento, das famílias, tá? Eu não gosto muito de algumas temáticas, mas nós vamos falar da questão financeira também. Josué Campanha fala uma questão sobre casamento e vida financeira, família e vida financeira. Tem um outro livro maravilhoso, Eu Vos Declaro Marido e Mulher. Esse livro é um livro muito bom, é um livro básico para os ministérios de casais, para aquelas pessoas que quiserem ter. Tem um livro sobre educação de filhos, que é um livro muito antigo, de um pensador muito antigo, mas que ainda conversa muito e ainda fala muito ao nosso coração. Isamitiba. Tem muita coisa do Isamitiba que teoricamente se considerava ultrapassada e que agora tá voltando de maneira forte. Outro, Quem Ama Educa. Esse é um clássico, né? Esse é um clássico, Quem Ama Educa. Um da Andréa Fernandes Moraes, Estamos Juntos, é um outro livro muito bom para se dar uma lida e pensar nesse tema. Um livro clássico para falar de casamento, para falar de relacionamento, As 5 Linguagens do Amor para adolescentes, esse aqui, tá bom? Mas tem uns para adultos também. As 5 Linguagens do Amor é um livro para família que você tem que ler, é um livro para casais que você tem que ler. É um outro livro fantástico. Um outro livro maravilhoso é Família, tá? Em primeiro lugar. É um livro que vai falar sobre a questão dos relacionamentos familiares, dos animais, e é um excelente livro também. E tem um livro do Luiz Hans, né? A Equação do Casamento. Muita coisa que eu vou conversar hoje, eu vou tratar desse livro aqui, do Luiz Hans, A Equação do Casamento. Muita coisa que nós vamos tratar, tá? Então, de muitos teóricos, certo?
de muitos teólogos, de muitos psicanalistas, da minha experiência pastoral. Um abraço, pastor Rinaldo de Mossoró. Um abraço para você, querido, tá? E para toda a sua igreja. Pastor Fábio, eu já falei, um abração. Muita gente em Mossoró assistindo e conversou comigo sobre o tema hoje. Muita coisa eu vou falar da minha experiência pastoral também, nesses vários momentos e tempo que eu tenho falando, cuidando, fazendo terapêutica de casais e conversando com casais, né? Então, em cima disso, nós vamos conversar sobre como resolver problemas no ambiente familiar, tá? Então vamos começar. Manda aí, já falei de muitos livros aí, já indiquei muitos livros, vai mandando aí para as pessoas que nós estamos começando a nossa live, para aqueles que estão precisando conversar sobre casamento, sobre filhos e sobre família, tá? Então eu queria começar dizendo uma coisa para vocês. Não existem regras ou fórmulas mágicas para resolver problemas no ambiente familiar. Não existe regras mágicas, não existem fórmulas para resolver problemas no ambiente familiar. Não existem, não. No tempo que eu tenho de consultório, no tempo que eu tenho de gabinete pastoral, os problemas, ainda que pareçam repetidos, eles não são repetidos. Ainda que o problema seja um filho que é drogado, os filhos são diferentes. Uma coisa que deu certo numa família, que deu certo numa casa, às vezes não dá certo numa outra casa. É por isso que muitas vezes nós, pastores, temos a grande tentação de dizermos as coisas lá em cima do púlpito e dizermos, faça isso que vai acontecer na sua casa desse jeito. E às vezes não acontece do jeito que nós estamos dizendo. E por que não acontece? Porque a família não é uma fórmula. Família não é uma mágica. Família não é uma regra. E quando muita gente fala de casamento e quer resolver problemas no ambiente familiar, muita gente pensa que é seguir a fórmula X mais Y que dá igual a W e não dá. É muito comum quando uma mulher chega, quando o marido chega, dizendo assim, olha, doutor Paulo, aconteceu com o filho de fulano de tal, aconteceu com filha de fulano de tal, ou a minha esposa não está agindo dessa maneira, ou meu marido não está agindo dessa maneira, e eu li que no livro tal, que se eu fizer tal coisa, vai acontecer assim. Não necessariamente aquilo que aconteceu com o seu vizinho, que aconteceu com a sua vizinha, que aconteceu na sua igreja, que aconteceu com o irmão X, que aconteceu com o irmão Y, vai acontecer literalmente com o seu casamento. De novo, porque as famílias são diferentes, porque nós não somos iguais. Então essa é uma primeira coisa que nós precisamos colocar bem forte e bem fundo. Uma outra coisa que eu queria dizer, quando tiver faltando uns 20 minutos para nós acabarmos a nossa live, aí nós vamos estar respondendo algumas perguntas. Então guarda as perguntas para quando tiver uns 20 minutos para acabar as lives, nós vamos estar respondendo. Segunda coisa que é importante nós entendermos. Se não existem fórmulas, o que nós precisamos entender sobre a família? Para começarmos a entender os problemas familiares. Que a família é um sistema aberto. Por ser um sistema aberto, ela se modifica. Qual é a diferença de um sistema fechado para um sistema aberto? Eu vou exemplificar. Você tem 2 filhos, você tem 2 filhas, e quando você tem esses filhos, tá, gente? Você tá criando, você tá educando, e de repente um filho resolve namorar, e quando ele resolve namorar, a namorada, ao chegar no ambiente familiar, ela já modifica a estrutura da família. Olha como é engraçado. O simples fato do meu filho ou da minha filha começar a namorar e o namorado da minha filha ou o namorado do meu filho vir para dentro de casa já modifica muitas vezes a estrutura da minha família. Olha como a família é um sistema aberto. Às vezes um avô que adoece, uma avó que adoece, às vezes a mudança de estado, um filho está estudando num canto, vai estudar em um outro canto, e à medida que ele vai estudar em outro canto, ele modifica toda a estrutura da nossa família. Porque família é um sistema aberto, não é um sistema fechado. Eu estou dando a base que nós vamos falar da nossa live. Então, como resolver problemas familiares? A primeira base que nós precisamos entender é que não existem fórmulas mágicas para a família. Não existem regras pré-estabelecidas. Segunda coisa,
que nós precisamos entender? Que família é um sistema aberto. Quando um faz alguma coisa, geralmente mexe com toda a família. Uma modificação de uma peça no ambiente familiar muda toda a família. Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa que eu preciso conversar para a nossa base, para nós falarmos sobre como resolvermos problemas familiares. A diferença fundamental entre estresse familiar e crises familiares. A diferença fundamental entre estresse familiar e crise familiar. Pastor, eu não entendi. O que é o estresse familiar? Tudo que modifica a nossa rotina é um estresse familiar. Exemplo. Tudo isso que nós estamos vivendo agora é um estresse familiar. As pessoas não estavam acostumadas a estarem dentro de casa. As famílias muitas vezes não estavam acostumadas a tomarem café, almoçar e jantar junto. As famílias não estavam acostumadas a viverem a rotina comum de casa, e muitos que não estão sem secretária agora, porque as secretárias têm que ficar em casa e todo mundo tem que fazer a limpeza, e uns estavam acostumados a ir para o trabalho e não estão mais. Isso gera um estresse familiar. Então o estresse é toda a vida que eu saio do meu normal. Eu gosto muito de citar um exemplo bem prático, bem básico. Aqueles que são apaixonados por cachorrinho ou cachorrinha. Traz um cachorrinho para dentro de casa, mudou a rotina da casa. Mudou a rotina da casa, causou um estresse familiar. Estresse familiar. Existe a crise familiar, que é uma outra coisa completamente diferente. O que é a crise familiar? A crise de um casal, a crise familiar, é quando o meu pensamento ou minha realidade não tem chão, não tem estrutura. Aí eu estou numa crise. Não entendi. Você cria seu filho, você educa seu filho, você sabe que o seu filho pode se envolver com droga. Mas você não acredita um dia que seu filho vai se envolver com droga. De repente, você descobre que seu filho está envolvido e está envolvido muito com droga. E esse envolvimento dele com droga está gerando que ele está começando a gastar dinheiro demais, e está gerando com que ele está fazendo alguma coisa que está começando a desgastar toda a família. Então a sua realidade, o seu pensamento não tem uma base, não tem uma estrutura. Muitos de nós acreditamos que podemos ser traídos. Mas de repente, mesmo sabendo que alguém pode trair você, você se depara com aquela realidade. Você estava planejando uma viagem, você estava planejando alguma coisa, e você descobre que o marido ou que a esposa te mentiu de uma forma tão grande, tão imensa, tão gigantesca, que você não tem estrutura. A tua realidade não tem estrutura. Então isso é uma crise familiar. Isso é uma crise familiar. A tua realidade, o teu pensamento não tem uma base, não tem uma estrutura. Então essas três coisas são o chão do nosso ambiente familiar. Então, de novo, não existem fórmulas. Segundo, apesar de não existir fórmula, nós precisamos entender a diferença entre crise familiar e precisamos tentar entender a diferença entre crise e estresse familiar. Baseado nisso, como é que nós resolvemos os nossos problemas familiares? Existem algumas coisas, alguns princípios que são importantes. Esses princípios, apesar de não serem fórmulas, esses princípios, eles podem ser usados em todos os momentos da nossa vida. Esses princípios podem ser aplicados tanto no ambiente da igreja, como eles podem ser aplicados exatamente no canto mais simples que se tem, que é a casa. Nós vivemos entre duas instâncias, alegria e dor. Entre alegria e sofrimento. Isso é bíblico. Isso é de Deus para nós. Nenhum de nós conseguiria ser alegre constantemente. O homem mais próximo de Deus, o homem com mais intimidade, o homem mais feliz, ele precisa ter os momentos que são momentos de desgaste. Inclusive, esses momentos de tristeza são importantes, inclusive, para o nosso organismo e para o nosso psicológico também. Imagina você conviver com alguém que sorria e era alegre toda hora, e ele perde um marido, perde uma esposa e continua alegre. Não seria alguém que teria as faculdades mentais bem equilibradas, a saúde mental bem equilibrada. Mas vamos lá. Nós temos momentos de alegria e momentos de tristeza. E o ambiente de casa, o ambiente familiar, é um ambiente de imenso desgaste. Porque nós temos que lutar com dinheiro, nós temos que lutar com educações ou com querer diferente.
Você já notou, você que tem uma casa, por exemplo, que você tem 2 filhos, que aonde um ocupa muito espaço, pode ter certeza que daqui a pouco o outro vai ocupar o espaço que está ausente. Se eu tenho um filho que ele é mais carinhoso, eu vou ter um outro filho que de repente ele é mais duro. Se eu tenho um filho que é mais duro, vai ter um filho que vai me escutar mais. Os filhos, numa casa que tem vários filhos, eles geralmente tentam ocupar espaço em que os outros não estão ocupando. E isso é natural. Isso vai acontecendo naturalmente no arranjo familiar, no rearranjo familiar, e assim vai. Pois bem, quando eu olho então, e eu percebendo isso, que essa família é um sistema aberto e que essa família tem modificações e que nós temos desgastes financeiros, nós temos desgastes na criação de um filho ou de outro, o marido e a mulher se desgastam, né? Nós mudamos. Aquela frase assim fantástica que todo mundo diz assim: mas mulher, quando eu me casei com você, você não era assim. E não é mesmo, não. Nós mudamos mesmo. O tempo passa, o ano muda, nós aprendemos coisas novas, nós mudamos e as pessoas mudam mesmo e vai tendo desgaste. Mulher, quando eu casei contigo, eu era apaixonado por ti. Uma coisa que gosto muito de dizer: pastor, eu casei com meu marido, nós tínhamos uma vida sexual tão ativa e hoje nós não temos uma vida sexual tão ativa. E eu disse: vocês casaram há quanto tempo? E ele diz assim: olha, nós casamos há 15 anos atrás. Eu disse: há 15 anos atrás vocês não tinham saúde, vocês não tinham desgaste que vocês têm hoje, né? A vida é outra, o tempo muda. Então esses desgastes todos dentro de casa nos causam arranhos, nos causam dores, nos causam angústias. Alguns vivem estresses familiares, mas alguns vivem crises familiares. Alguns vivem uma mudança de rotina, mas alguns vivem um problema que está se agigantando. É comum eu receber ligações às vezes de pessoas que dizem assim: eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. E algumas pessoas ainda dizem assim: Deus está me colocando esse peso. Não. A Bíblia diz que Deus não coloca o mal em nós. A Deus ninguém tenta. O livro de Tiago diz isso. Então os nossos problemas familiares não tem a ver com Deus. Tem a ver com como nós nos relacionamos. Tem a ver como nós cuidamos dos outros. Tem a ver com aquilo que nós conversamos. Tem a ver com aquilo que nós tratamos o outro. O ambiente familiar é esse ambiente de alegria, de tristeza, de desgaste, de rearranjo e assim vai. E parar para dizer que quem entrou agora na live aí foi minha esposa. Te amo, viu, amor? Eu tô no nosso quarto aqui e ela tá no ambiente lá de baixo. Beijo, meu amor, te amo. Então vamos lá. Baseado nisso, como nós podemos resolver problemas familiares? 5 princípios, então, para nós entendermos. Primeiro princípio: se nós queremos resolver problemas no nosso ambiente familiar, nós precisamos ter a coragem de descobrir ou de lutarmos para descobrirmos qual o verdadeiro problema da nossa família. Eu vou repetir. Se eu quero resolver problemas no meu ambiente familiar, eu preciso ter a coragem, eu preciso encarar, eu preciso olhar de frente para descobrir qual o verdadeiro problema no meu ambiente familiar. Eu vou citar um exemplo bem claro. É muito comum, às vezes, quando eu falo com casais com a diferença de idade muito grande, em que alguns homens ou algumas mulheres mais velhas façam o papel de pai ou de mãe. E aí, às vezes, o casal começa a se desgastar, e quando começa a se desgastar, ficam brigando constantemente, e aí eles não param para perceber que a diferença de idade é um problema. A diferença de idade é uma dificuldade. A diferença de idade é um obstáculo a ser vencido. Óbvio. E aí nós não podemos negar essa diferença de idade e não podemos negar as consequências que essa diferença de idade nos traz. E quando nós não negamos ela, é que nós podemos olhar, encarar de frente e descobrir como é que a minha família, como é que o meu casamento vai lidar melhor com essa situação. E olhar de frente.
eu gosto muito de falar que uma das questões muito grandiosas no ser humano é a questão da imaturidade. Pastor, e o que é a imaturidade? Imaturidade é quando eu não tenho a capacidade de viver bem o momento da minha vida. É quando eu tenho 50 anos e eu quero viver como se eu fosse um menino de 20 anos de idade. É quando eu tenho 30 anos e eu quero viver como se eu fosse um homem de 60 anos de idade. E nessa base, nesse caso, eu não vou estar olhando para a minha vida e não vou estar reconhecendo a idade que eu tenho, o momento que eu tenho. Eu tenho 2 filhas, uma diferença de 10 anos de uma para outra, e eu tinha coisas que eu tento fazer para uma, o que eu fazia para outra, eu tento fazer para mais nova, o que eu fiz para mais velha, só que tem uma diferença. Qual é a diferença? Eu estou 10 anos mais velho. Eu estou 10 anos mais velho. A minha saúde já não é a mesma. E eu preciso encarar isso. Por que eu preciso encarar isso? Eu preciso encarar isso porque nem tudo que eu fiz para minha filha mais velha, Letícia, eu vou poder fazer para minha filha mais nova, Clarice. Mas eu preciso entender que eu preciso fazer com a intensidade de amor e com a intensidade de respeito, com a intensidade de carinho, com a intensidade do que eu posso me doar para Clarice, do mesmo jeito que eu doei para Letícia. Só que a idade é diferente. Eu preciso encarar o problema de frente. Muitas vezes quando eu vou falar com casais, os casais sentam lá no gabinete, quando eles sentam para fazer terapia de casais, tem casais que quando sentam nós olhamos e dizemos assim, olha, mas não tem mais nenhum carinho, mas não tem mais nenhum amor, mas não tem mais nenhuma esperança, nenhuma perspectiva de futuro desse casal. E esse casal sentou para conversar comigo, e quando esse casal senta para conversar comigo, um está distante do outro, e aí eles vão dizer, não, mas é problema financeiro. Não, mas é problema sexual. Não, mas é problema de saúde. Não. O problema é que vocês não olham mais para o outro e não encaram mais como marido e mulher. Às vezes as pessoas brigam constantemente dentro de casa e tentam resolver os problemas dentro de casa, mas não têm a coragem de encarar o problema de frente. De frente. Às vezes eu converso com alguns pais e com algumas mães que lançam a culpa do não estudo ou do não conhecimento do filho na escola, e eu não estou negando o problema da escola. Lançam a culpa na criação que o avô, na criação que a avó deu. Eu não estou negando a criação do avô deu, na criação que a avó deu, não estou negando isso, porque nós temos toda uma estrutura que nós carregamos por trás de nós, e isso nós poderemos conversar numa outra live. Mas negar a realidade, negar o problema de frente, isso é esconder, e isso é não resolver. E você sabe por que muitas pessoas têm procurado também, têm dito assim, doutor Paulo, ou pastor Paulo, por que os problemas se agravaram dentro de casa? Porque nós estamos juntos, eu digo, estamos dentro de casa, eu digo, não é só porque estão juntos ou dentro de casa. É porque vocês estão tendo agora, como não tem outra coisa para fazer, estão tendo que olhar o problema que vocês têm, estão tendo que remoer as dores que vocês têm, olhando um para o outro toda hora. E agora a gente tem que encarar, mulher, nosso filho, a nossa filha. A gente tem que encarar que é isso que está doendo no nosso casamento. Mas você, eu casei com você, você tinha um filho, você tinha uma filha, e agora o desgaste, porque teu filho, não é teu filho, é meu filho, mas quando nós casamos, nós resolvemos assumir, queríamos cuidar dele, e vamos assumir que a gente não está conseguindo encontrar no meu pensamento, no seu pensamento, vamos assumir que tem um desgaste aqui familiar aqui muito grande aqui entre a minha família e a sua família. Como é que a gente resolve isso para que não desgaste o nosso casamento, para que não desgaste a nossa estrutura, o nosso ambiente, a nossa família? Vamos tentar entender. Por exemplo, algumas mães e alguns pais que tentam controlar os filhos e estão atrapalhando os relacionamentos dos filhos. Deixa eu tentar entender o meu papel como pai e como mãe, e eu não estou fazendo bem o meu papel como pai e como mãe, e não encarando esse problema, não descobrindo esse problema, eu vou passar a vida todinha massacrando meu filho, massacrando a minha filha. Aí o meu filho, aí a minha filha sai de um relacionamento, entra em outro relacionamento e se desgasta do mesmo jeito. Aliás, eu gosto de falar 2 frases, aqueles que já me conhecem e já escutaram palestras minhas sabem disso. Uma das frases que eu gosto muito de falar é que nós temos a tendência a repetir os mesmos erros.
Então não é só trocar. Ninguém troca de filho, ninguém troca de marido, ninguém troca de mulher. Porque se fosse simples, ou muita gente pensa que é simples assim, as pessoas ficam trocando e acabando o casamento. E aí, geralmente nós casamos com pessoas, o segundo casamento e o terceiro, parecido com o primeiro. Parecido com o primeiro. Então não é só assim. Então encarar o problema de frente. Às vezes eu converso com alguém, uma pessoa me procurou, a gente está muito com aconselhamento online agora, né? Tem que estar, eu não gosto, mas tem que estar nesse momento. Uma pessoa me procurou, falando de duas mulheres que estavam se relacionando, e falou de uma ex-esposa, falou de tudo, e estava contando a história de, cara, o problema é você. O problema é você. O problema é uma perversão que tem em você quando você olha. E se você não encarar isso de frente, você vai arrumar uma namorada aqui, vai arrumar outra mulher ali, vai arrumar outra mulher ali. Você vai levar desgaste pro seu pai, vai levar desgaste pra sua mãe, vai levar desgaste pra todo mundo. Encarar o problema de frente, gente, nos dá medo, nos dá vergonha de assumir. Poxa, meu Deus, mas sou eu, meu Deus, mas é isso aqui. Mas é encarar. Segunda coisa que nós precisamos entender se nós queremos resolver problemas no ambiente familiar. A primeira é nós encararmos o verdadeiro problema, termos a coragem de encarar o problema de frente. E uma pergunta que me fazem, e quando eu não consigo descobrir qual é o problema? Quando eu não consigo descobrir qual é o problema, procure ajuda profissional. Tanto pastoral, quanto de um profissional de psicologia. Procure ajuda, fale um pouco da sua vida, que ele vai ajudar você a descobrir qual é esse verdadeiro problema. Segunda coisa que eu preciso entender se eu quero resolver problemas no ambiente familiar. Eu tenho que, com muita sabedoria, estipular as minhas prioridades de caminhada e da família. Eu vou repetir. Se eu quero resolver problemas no ambiente familiar, eu preciso, com muita sabedoria, estipular, perceber, decidir as minhas prioridades para a minha vida e para a vida da família. A família é um sistema aberto. Eu sou uma parte da família, mas a família é um todo. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se a família é um todo e eu faço parte da família, existem prioridades que cabem a mim, mas existem prioridades que eu preciso descobrir e preciso decidir com a família, com a casa. Aquilo que fará bem para todos, e estipular as prioridades são fundamentais, ou é fundamental. Às vezes nós pensamos que o emprego e que sempre ser sustentado financeiramente é fácil para alguns que têm 2, que têm 3, que têm 4 empregos, por exemplo. E tem um emprego que está gerando um desgaste familiar imenso. Imenso. Eu converso com muitos colegas médicos, eu converso com muitos colegas dentistas, eu converso com muitos colegas psicólogos, às vezes, que dizem assim, olha, eu trabalho de manhã, eu trabalho de tarde, eu trabalho de noite, eu faço isso aqui na igreja, eu faço aqui dali. E aí, o trem da vida vai passando, a história vai passando, e a gente vai rodando e vai resolvendo um probleminha aqui, vai resolvendo um probleminha ali, mas quando de repente descobre que um problema imenso ou maior está na família, e aí a gente para e diz, como resolve? E aí, estipular bem as prioridades, importantíssimo. Se eu quero resolver problemas no meu ambiente de casa, eu tenho que saber o que é prioritário agora. Prioritário agora. É prioritário eu dedicar mais tempo agora para o filho X, por quê? Mas mãe, o filho X ou o filho Y está precisando agora de uma dedicação maior. É prioritário que agora eu observe ou que eu deixe de trabalhar um pouquinho em casa para eu simplesmente assistir um filme com o meu marido ou com a minha esposa. Por quê? Porque é exatamente agora que ele está precisando, o que ela está precisando.
As prioridades, elas são percebidas. Às vezes nós acusamos e nós olhamos para o filho, ou nós olhamos para o marido, ou nós olhamos para a esposa, ou nós olhamos para o outro e acusamos de um conjunto de coisas, ou nós nos acusamos de um conjunto de coisas. E nós precisamos entender que existem momentos que as prioridades, elas precisam ser bem pautadas. Precisam ser bem entendidas. Vamos entender, por exemplo, que eu tenho um filho ou que eu tenho uma filha dentro de casa que ela adquiriu uma doença. Ou que tem um filho ou que tem uma filha dentro de casa que ele está passando, por exemplo, pelo momento de vestibular. Eu tenho uma filha que está passando pelo momento de vestibular. Nós precisamos, dentro de casa, esse ano, fazer toda uma transição e fazer todo um malabarismo para que nós possamos nos dedicar a essa fase de transição que está acontecendo na vida da minha filha. Isso não quer dizer que eu não devo olhar para a mais nova, isso não quer dizer que eu não olhe para minha esposa, que não olhe para o marido, que não olhe... Não. Mas agora, na nossa estrutura familiar, nós vamos estipular as prioridades. Estipular prioridades não é anular as outras partes da família. Estipular prioridades não é acabar com as outras sistemáticas da família. Estipular prioridades não é simplesmente dizer o momento agora é de X. Não. Não. Estipular prioridades, como eu falei, é com muita sabedoria perceber qual é o momento que mais necessita agora. Tem muito marido que está atrás de correr, de trazer dinheiro para casa, tem muita esposa que está atrás de correr e trazer dinheiro para casa, e às vezes a prioridade não é o dinheiro. Tem muito marido ou tem muita esposa que corre para fazer uma coisa aqui, para fazer outra, e às vezes a prioridade precisa se dedicar ao ato sexual agora. Talvez a prioridade seja a cama agora. Talvez a prioridade é descobrir por que não está tendo aquilo que se tinha antigamente. Estipular bem as prioridades. Alguns casais, quando se aproximam de mim na área sexual, e perguntam assim, Dr. Paulo, e como é que eu faço para voltar a ter relação sexual? Eu distendo. Eu disse, não, mas não é assim. Eu digo, olha, existem o que nós chamamos de impotência sexual e existem inadequações sexuais. Por incrível que pareça, gente, a maioria dos casais não tem problema de impotência, tem problema de inadequação sexual. E isso se resolve. Então, estipular as prioridades da família, estipular a prioridade do casal, da família, muitas vezes se faz com uma conversa muito franca, com um diálogo muito franco. Sabe? Qual é o planejamento que nós temos como família? É uma casa? Qual é o planejamento que nós temos como família? É uma viagem? Qual é o planejamento que nós temos como casal? É a faculdade da nossa filha agora? No que é que a gente se dedica agora? No que é que a gente gasta mais tempo agora? Qual é a prioridade da nossa família agora? É nós entrarmos num curso de casal, fazer uma terapia de casal, nos perdoarmos, confessarmos os pecados? O que é a prioridade? Estipulando a prioridade, você vai resolver mais facilmente alguns problemas no ambiente familiar. Então vamos lá. Primeiro, eu preciso olhar e descobrir qual é o verdadeiro problema. Segundo, eu preciso ter a sabedoria para estipular as prioridades. Terceira coisa que nós precisamos para resolvermos problemas no ambiente familiar. Nós precisamos buscar sabedorias e principalmente a sabedoria do alto. Doutor Paulo, eu tô vendo aqui essa live, mas eu não sou evangélico, eu não sou cristão. O senhor está dizendo que nós precisamos buscar as sabedorias e a sabedoria do alto. É isso mesmo. Existem 3 níveis de sabedoria que eu acho que são importantes. O primeiro nível de sabedoria é o nível de sabedoria da minha casa, do meu relacionamento. As minhas experiências, as experiências da minha esposa, as experiências do meu filho, as nossas experiências, aquilo que nós já treinamos, aquilo que nós já temos, a bagagem que nós já temos para nos ajudar a resolver os problemas. Esse é um nível básico.
Existe um nível de sabedoria que eu chamo de nível de sabedoria profissional. Muitas vezes nós tentamos resolver os nossos problemas dentro de casa e nós precisamos ter a maturidade, precisamos ter o discernimento para entender que chega uma hora que nós não estamos conseguindo. Se chega uma hora que nós não estamos conseguindo resolver os nossos problemas, a nossa sabedoria não está sendo suficiente. Sabedoria profissional precisa ser colocada. Eu atendo pessoas como pastor, eu atendo pessoas como psicanalista, e muitas vezes atendo pessoas que um pastor indicou para o meu consultório, que indicou para eu conversar, e quando eu converso digo assim, o pastor teve a humildade de entender que naquele momento não era só a questão espiritual que estava acontecendo e que ele precisava de uma sabedoria mais técnica, e nós precisamos disso. Nós precisamos entender. Às vezes você está com uma febre, tá pausando, voltou, a qualidade da internet ficou ruim, tá pausando, mas já melhorou, gente? Parece que deu uma pequena pausa, desculpa. Nós precisamos entender, por exemplo, que tem uma febre que nós podemos cuidar dentro de casa, e nós podemos dar o paracetamol, nós podemos dar a dipirona para o filho e para a filha, e a febre não é alta, é 38,8, 38,5, e nós resolvemos o problema da febre. Mas tem problema que não é só uma dipirona, que nós precisamos fazer exame. E aí não é só a sua sabedoria de pai, aí não é só a sua sabedoria de mãe. Aí você tem que ter a coragem de levar para o médico e buscar a sabedoria profissional. Vocês estão me entendendo? Às vezes, nas nossas famílias, a gente lida com alguém que é viciado, a gente lida com alguém que tem uma falha, a gente lida com alguém que tem um erro de caráter, a gente lida com alguém que tem uma questão mental muito complicada, nós lidamos com alguém que é bipolar, nós lidamos com alguém que é depressivo, nós lidamos com alguém que não está conseguindo conviver num ambiente fora de casa, nós lidamos com tudo isso aí e nós tentamos resolver dentro de casa, não consegue. Eu tenho que procurar uma ajuda profissional. Agora, pastor, o senhor falou, pastor e doutor, que tem uma ajuda maior que a ajuda do alto sempre. A maior de todas as sabedorias é a sabedoria divina. E eu me sinto muito à vontade para falar isso como pastor e como terapeuta. Que tem muita coisa que tem que ser a mão, tem que ser o cuidado, tem que ser o toque de Deus. Que tem que ser muita coisa, que tem que ser o sopro do Espírito. Então, ter a humildade de entender isso, ter a humildade de perceber isso, de quanto nós precisamos de Deus na nossa família, de quanto nós precisamos de Deus no nosso casamento, de quanto nós precisamos de Deus dentro da nossa casa, de quanto nós precisamos de Deus nos vínculos que nós temos com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, com o tio, com a tia, é importantíssimo. Quarta coisa que nós já vamos, já daqui a pouco, abrir para as perguntas para aqueles que tiverem. Se eu quero resolver problemas no meu ambiente familiar, eu tenho que ter coragem de mudar caminhos ou mudar estratégias. Eu vou repetir. Se eu quero resolver problemas no ambiente familiar, eu tenho que ter a coragem e a ousadia de fechar ciclos e abrir novos ciclos. Ou seja, eu tenho que ter a coragem de mudar estratégias, de mudar caminhos. Nós muitas vezes passamos a vida toda batendo na mesma tecla, tentando fazer a mesma coisa. Nós confundimos uma expressão, por exemplo, que eu chamo de perseverança, que a Bíblia chama de perseverança, com teimosia. Na verdade, se nós notarmos, a maioria das nossas brigas são sempre pelas mesmas coisas. Nós temos a tendência de repetir os mesmos erros. Nós temos a tendência de cairmos nas mesmas falhas. Nós temos a tendência de pecarmos os mesmos pecados. Nós temos as tendências de cometer aquilo que machuca o outro do mesmo jeito. Então eu preciso ter a coragem de tentar mudar de estratégia diante de tudo isso, sim. E do outro lado, o pai, a mãe, o filho, a filha, o marido, a esposa, não pode passar a vida toda batendo na mesma tecla e muitas vezes precisa mudar a estratégia urgentemente. Vou citar um exemplo bem prático para tentar dizer isso de maneira mais intensa. Às vezes que nós muitas vezes gritamos, e às vezes mudar a estratégia é não gritar, é parar para ouvir.
Às vezes nós brigamos e falamos a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E às vezes não é parar para falar a mesma coisa, às vezes é parar para ouvir aquilo que o outro tem a dizer. Tem a dizer. Então assim, quando nós batemos na mesma tecla, nós temos certeza de uma coisa. Qual é a mesma coisa? Ou vai acontecer um milagre que não cabe de mim, e esse homem vai mudar por alguma coisa, ou essa mulher vai mudar por alguma coisa, ou esse filho vai mudar por alguma coisa, ou então eu vou conseguir os mesmos resultados e nós vamos continuar com os mesmos problemas, e nós vamos continuar na mesma sistemática, e nós vamos continuar no mesmo caminho. Diz, por quê? Porque eu estou batendo na mesma tecla. E aí eu volto pro terceiro ponto que eu falei, e eu volto pro segundo ponto que eu falei. Daí a gente estipular as prioridades, e além de estipular as prioridades, muitas vezes buscar uma sabedoria que vem do alto e uma sabedoria profissional. Porque quando nós estamos batendo na mesma tecla, e nós não estamos sabendo resolver o problema, é muitas vezes hora de encarar, de acreditar e de dizer assim, caramba, eu preciso. E quando eu falo de buscar mudar a estratégia, buscar uma ajuda profissional, às vezes não é falar da minha vida para todo mundo, não. Não é falar da minha vida para todo mundo. Aliás, é um outro problema constante que acontece dentro dos ambientes familiares, é que nós temos a mania de falar dos nossos problemas familiares para todo mundo, e está completamente errado. Completamente errado. Quando a gente está falando isso, de bater na mesma tecla, né? E eu falei, o primeiro tópico que eu falei, que é nós criarmos a coragem de encarar o nosso problema. E um dos grandes problemas que nós temos é que nós não temos a paciência de ouvir. Não temos a paciência de ouvir. E sabe por que nós não temos a paciência de ouvir o que o outro tem a dizer? Porque muitas vezes nós não queremos ouvir aquele problema que nós já sabemos que temos e que nos machuca e que nos magoa. E que nós sabemos que precisamos mudar a direção, que precisamos mudar a estratégia, e não estamos conseguindo. E não estamos conseguindo. E aí, até para o diálogo entre o casal, até para o diálogo entre a família, é importante a gente mudar algumas coisas. Você quer ver? Tem gente que tira para conversar. Não, tem aquele momento, que é o momento depois do jantar, eu tiro para bater constantemente. Aí daqui a pouco teu filho, a tua filha, o teu marido, a tua esposa, quando terminar o jantar, não vai ter prazer nem de estar na mesa. Por que você bate na mesa? Então o cara não quer ouvir. Não quer ouvir mais. Ela não quer mais ouvir. Aí então, mudar a estratégia. Aí você sai com seu filho, você sai com sua filha no meio, às vezes, de um papo, no meio de uma coisa de brincadeira, e dizer assim, caramba, cara, eu não tô querendo estragar o nosso dia, não tô querendo estragar a nossa noite, papai não tá querendo ser o chato, mas vamos pensar nisso. Vamos pensar naquilo. Às vezes eu converso com muito casal que diz assim, pastor, o que eu faço, doutor, para meu marido voltar a ter prazer comigo, a minha esposa ter prazer comigo? Eu digo, às vezes, o simples local, o simples mudar de ambiente, o simples mudar a estratégia, não tirar para fazer amor só naquela hora, naquele momento, naquele final de noite, ou naquele começo de dia, ou daquele mesmo jeito, daquela mesma repetição. A simples coragem de mudar a estratégia vai ajudar a resolver os problemas do ambiente familiar. E quinto e último, né? Para nós terminarmos a nossa conversa, né? Se eu quero resolver problemas no ambiente familiar, eu preciso ter a coragem de tomar decisões radicais. Radicais. E o que é decisão radical? É decisão que às vezes nós temos que cortar na carne. É decisão que às vezes nós precisamos, que tanto vai nos doer como doer a família, mas precisa ser uma decisão radical. Às vezes o simples fato de estar num ambiente de trabalho gera com que você esteja num ambiente de adultério. Aí eu preciso saber, eu não posso deixar o emprego, não. Se eu tenho condições de deixar o emprego, eu preciso tomar uma decisão radical. Eu tenho que deixar esse emprego. Eu tenho que deixar esse ambiente. Eu tenho que deixar isso. Eu estou começando a me envolver com drogas, a pessoa diz, e eu preciso tomar uma decisão radical. Qual é a decisão radical? Eu preciso me afastar de tudo que apareça droga na minha frente agora. Ah, não, cara, mas é você ser forte. Eu já tentei ser forte. Eu preciso tomar uma decisão radical.
A decisão radical é uma decisão que nos incomoda e que, por isso, muitas vezes precisamos da ajuda dos outros que estão em casa. Para resolvermos problemas familiares, problemas da nossa vida, às vezes aquilo que incomoda naquele momento e que dói naquele momento, que é arrancar uma parte daquilo que nós gostamos ou daquilo que nós queremos, tomar uma decisão radical às vezes, é o importante, é o fundamental, é o necessário para nós resolvermos as nossas questões de ambientes familiares. Eu vou tomar uma decisão radical. Qual é a decisão radical? Nós vamos ter que nos mudar de casa, porque esse ambiente agora é complicado para o nosso filho ou para a nossa filha. Mas tomar decisões radicais tem que ser feita com muita sabedoria. É por isso que nós precisamos encarar o verdadeiro problema. Citando um exemplo. Se eu tenho uma tendência ao adultério, por exemplo, aí eu vou deixar o emprego porque eu estou me envolvendo com a pessoa. Você está se envolvendo com a pessoa, mas você precisa entender se o problema está no ambiente de trabalho ou se está em você. Por quê? Porque se você mudar desse ambiente de trabalho para um outro ambiente de trabalho, e esse problema for em você, tenderá a acontecer isso de novo. Eu não estou negando que a decisão radical, às vezes, precisa ser feita naquele ambiente. Mas muitas vezes não é só mudar, como Josué está falando, a questão geográfica. Não. Às vezes é uma questão de postura, às vezes é uma questão de decisão nata em que eu preciso tomar e dizer assim, olha, é agora. Eu converso com casais de pastores, por exemplo, em que o ministério está acabando com a família e com a esposa, por exemplo. E aí a gente muda, a gente diz assim, olha, não, vamos tentar pensar aqui, vamos tentar pensar de outra maneira, e nada, e tá matando a esposa, e tá matando o filho, e tá matando a esposa, e tá matando o filho. Até chegar um momento que a pessoa que tem que dizer assim, olha, eu preciso tomar uma decisão radical na minha vida, para que eu possa optar e resolver essa questão que está complicadíssima dentro da minha casa. E incomoda. Decisão radical dói. É por isso que é radical, do nome raiz. Se eu lá no primeiro ponto, eu preciso lembrar qual é o verdadeiro problema e ter a sabedoria de encarar qual é o verdadeiro problema. Se eu preciso estipular as minhas prioridades, se eu preciso agir com sabedoria divina, se eu preciso mudar as estratégias, uma das grandes estratégias é tomar a decisão radical que eu preciso e que eu tenho que tomar muitas vezes na minha vida e na minha caminhada, ainda que doa no primeiro momento. Mas é uma resolução para o bem maior de todos, para o bem geral de todos. Pastor e doutor, tudo isso que você falou vai me garantir que a partir de hoje eu não vou ter problemas na minha família e na minha casa? Não! Não! Eu estou querendo dizer que dia a dia nós lidamos com a felicidade, com a tristeza, nós vamos ter problemas ou não, mas que nós precisamos saber com muito princípio, com muita sabedoria, e lidando com isso. E termos a coragem de quando precisar, revisitarmos conversas, revisitarmos decisões radicais, revisitarmos prioridades, revisitarmos diálogos, revisitarmos promessas, revisitarmos princípios, e assim vai. E assim vai. Essas decisões nos ajudam, e nos ajudam mesmo. Falando sobre decisão radical, um exemplo bem claro para aqueles que gostam de gastar muitas vezes, uma decisão radical é eu entender que eu estou devendo, é não comprar mais. E é uma decisão radical imensa. É imensa, mas que ajuda a minha família, que ajuda tudo. Então assim, como resolver problemas no ambiente familiar? Eu preciso entender a diferença entre estresse e crise, como nós falamos. Eu preciso entender que não existem fórmulas mágicas, mas existem princípios, e quais os princípios? Encarar o problema de frente, estipular as minhas prioridades, procurar ajuda profissional e ajuda divina, mudar as estratégias e, se preciso for, tomar decisões radicais.
Tá bom, gente? Nós temos ainda 15 minutinhos, né? E tem aqui uma pessoa me lançou uma pergunta, e aí eu vou tentar responder as perguntas se alguém tiver uma pergunta. Se não tiver uma pergunta, nós vamos estar encerrando. Deixa eu ver aqui a pergunta aqui que foi lançada. Não... Pergunta saiu do ar. Então, ó... Gente, eu queria agradecer demais, tá? E mais uma vez me colocar aqui à disposição para estar respondendo alguma pergunta específica, se a exposição do problema X ou do problema Y, tá? Fazer uma propaganda de uma live que nós estaremos conversando quinta-feira. Quinta-feira eu vou falar sobre sexualidade, eu vou falar sobre sexo, mitos e tabus. Nós vamos falar sobre a sexualidade, e não só a sexualidade do casal, nós vamos falar da sexualidade do ser humano como um todo, tá? Da sexualidade do ser humano como um todo. Essa semana é a semana da família, que nós estamos colocando nas nossas lives, e aí hoje a gente vai estar falando isso, quinta-feira também, nós vamos estar conversando então sobre a sexualidade, e falando sobre sexualidade, mitos e tabus. Todos os mitos e tabus que nós temos sobre a nossa sexualidade, nós somos muitas vezes, quando nós falamos de sexualidade, nós falamos de maneira feia, ou nós falamos de maneira triste, ou nós falamos muitas vezes com medo de falar, e a nossa sexualidade vem muitas vezes desde o primeiro dia de vida nosso, e de onde é que vem tudo isso, e como é que a gente pode conversar sobre casal e sobre ser humano e a nossa sexualidade. E hoje nós conversamos então sobre resolvermos problemas no ambiente familiar. Tem uma pergunta, né? Quando o ambiente é muito diferente da sua casa, da igreja, e você sente um peixe fora d'água, como agir sem ser, né? A pergunta que me fizeram. Quando o meu ambiente... Pronto, a pergunta muitas vezes ela disse assim: quando a minha igreja, quando o meu trabalho é completamente diferente do ambiente de casa, né? A casa, gente, precisa ser um local de paz que nós temos. A casa precisa ser um local de tranquilidade, onde nós colocamos a nossa força. Mas se a casa, por acaso, é um ambiente de guerra ou de estresse, nós precisamos ir para o nosso ambiente familiar, para o nosso ambiente de casa, levando exatamente a paz que não tem lá. Então, assim, procurar com muita sabedoria, né, esses princípios que eu falei, né, procurar com muita sabedoria não gerar mais confusão em casa, ou não ficar apontando e acusando a casa como sendo a grande maldição da vida. Muita gente fica acusando a casa como a grande maldição da vida, dizendo assim: olha, a minha casa é a pior coisa que tem, a minha família é a pior coisa que tem. Eu fico muitas vezes em casa. Ó, quem quiser fazer pergunta, para que eu não consiga acompanhar aqui e responder, faz aqui, eu tenho um quadradinho de pergunta. Você clica nesse quadradinho e faz a pergunta. Por favor, gente. Eu não preciso estar amaldiçoando a minha casa constantemente, dizendo assim. Eu converso com muita gente que diz: eu demoro a chegar em casa porque a minha casa é um demônio. A minha casa está cheia de demônio, a minha casa é o inferno, a minha casa... E eu fico dizendo assim: pois aí é o momento de você, com muita sabedoria, procurar fazer com que essa casa, que é um ambiente doentio, seja um ambiente mais saudável. Porém, você precisa ter sabedoria para entender até onde você encara a casa. Porque buscar força no ambiente de trabalho, ou no estudo, ou na igreja, ou em outras coisas que te tornem saudáveis para voltar para aquele ambiente. Quem lida com doença muitas vezes se torna doente. Quem lida com doente muitas vezes se torna doente. Quando alguém chega, às vezes, com algum problema mental para conversarmos, eu digo assim: olha, a sua saúde mental comprometida compromete a saúde mental de toda a família. O quadrado com sinal de interrogação, gente, faz para a pergunta. E às vezes, nós temos mais duas perguntas. Estão falando aqui sobre continuar a live, a gente pode continuar um pouco, se tiver perguntas sim, viu? Tendo pergunta, nós vamos continuar. A questão geograficamente,
pode influenciar muito, pastor? O que fazer quando entendemos que a igreja na qual congregamos está sendo um peso para nossa família? Por que a igreja que você está se congregando é um peso para a sua família? Essa é a primeira pergunta. É porque não tem um ambiente para os filhos? É porque não tem um ambiente para a esposa? É porque é um ambiente de desgaste? Ou o problema está no relacionamento da sua família? Porque se você mudar de igreja e os problemas, e você não encarar os problemas da família do mesmo jeito, você vai chegar na outra igreja e você vai encontrar a mesma coisa. Então assim, mas se por acaso você detecta que o problema é de ordem familiar, aliás, é de ordem da igreja, ou é de ordem no trabalho, é de ordem aquilo maior, e precisa ser modificado, modifique. Modifique. Mas às vezes eu preciso sair da comunidade que eu tô, às vezes sim. Às vezes sim. Isso não quer dizer que vocês não amam as pessoas, não quer dizer que respeito. Às vezes o distanciamento é que vai fazer o bem. E aí eu entro na outra pergunta, que é a pergunta da questão geográfica que me foi feita. A mudança geográfica não garante que eu terei respostas positivas ou negativas, dependendo, por exemplo, do meu caráter, se o problema é em mim, né? Como eu falei. Mas a mudança geográfica, sim, ajuda eu ter algumas percepções mais claras. Volto a dizer, eu converso, por exemplo, com um casal, e quando eu converso com um casal, o cara tem um problema de promiscuidade, por exemplo. Aí ele perdeu o emprego, ele foi para outro 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 emprego. E aí quando eu digo assim, olha, todos esses empregos, e o problema não estava nos empregos, o problema estava nele. Às vezes eu educo um filho ou educo uma filha, e eu nunca deixei o meu filho lavar uma louça, eu nunca deixei meu filho varrer uma casa, eu nunca deixei meu filho tirar um prato de um lado e colocar no outro. Esse menino não vai aprender a fazer nada na vida. Aí quando chegar lá na frente, o patrão vai olhar e vai dizer assim, ó, faça coisa X ou faça coisa Y. E aí ele diz, não sei fazer. E aí eu não sei fazer, causa um embate entre ele e o patrão, e aí daqui a pouco o pai ou a mãe diz, saia do emprego. Porque você está se desgastando todo, saia do emprego. Sair do emprego muda geograficamente, mas o menino continua do mesmo jeito. Você vai para um outro emprego, você vai para um outro. O Davi colocou aqui, o princípio da oração, o princípio da leitura da palavra, principalmente para aqueles que estão aqui, que estão acompanhando, né, sabem do meu pastoreio, da minha análise psicanalítica, é um princípio básico para todos nós. Para todos nós. Então assim, eu parto desse pressuposto de que todos nós estamos a fazer isso, e adorei a lembrança, Davi. Eu parto desse pressuposto que todos nós estamos a fazer isso. Mas volto a dizer, analisar geograficamente também às vezes é uma necessidade. Gente, tá faltando 1 minuto e 54 pra gente acabar a live. Eu queria me despedir, tá? Queria dizer que vai ser salva, né, a live, não tendo mais perguntas, dá pra gente se despedir. Eu sou pastor da igreja Bethesda em Messejana, né? Aliás, deixa que eu voltar só para dizer os meus endereços, mas eu sou pastor da igreja Bethesda em Messejana, na rua Gardênia 429, Messejana, e pastoreio por aqui, tá, gente? Nós vamos ter mais live, quinta-feira vamos ter mais live. Divulguem o meu canal do Instagram, aliás, o meu endereço do Instagram, que a gente vai estar falando de alguns assuntos, vamos estar conversando. Orem pela minha vida, pelo meu ministério, pela minha família, e a gente quer conversar mais sobre famílias, tá bom? Mais casais, e eu queria agradecer gente de Mossoró, gente de Maceió, gente de Caruaru, gente de Fortaleza, gente de Juazeiro do Norte, gente do Rio de Janeiro, gente de São Paulo, tá? Como lidar com problemas do primeiro casamento e do segundo casamento, se os dois foram problemas de adultério. Excelente pergunta. Quinta-feira na live eu converso um pouco sobre isso, tá bom, gente? Qualquer coisa, me faz uma pergunta na interna, vai ser um prazer responder para vocês. Deus abençoe, essa live vai ficar salva 24 horas, tá, gente? 24 horas, vou ver se salvo também, deixo depois mais o nosso Instagram, tá bom? Divulga o nosso Instagram, que Deus possa abençoar a cada um de vocês.
Um abraço. Amanhã eu vou ter uma live 11 horas da manhã falando sobre o Ministério Pastoral. Quinta-feira eu vou falar sobre sexualidade, mitos e tabus na sexualidade do casal e das pessoas, tá bom? Que Deus abençoe, obrigado a todo mundo e um abração mesmo.